Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 16 de junho de 2018. 30 anos de Prozac. Em 1988, chegavam às farmácias norte-americanas as primeiras caixas de Prozac. Foi uma verdadeira revolução no tratamento da depressão que, até então, era tratada com remédios que causavam efeitos colaterais importantes, como sonolência em excesso e até risco cardíaco. Mais refinado e menos agressivo que seus predecessores, o Prozac foi recebido com muito entusiasmo. Bastava uma pílula de 20 mg ao dia para reequilibrar o cérebro e espantar a tristeza sem fim. Foi com esse mote que a intensa e bem-sucedida campanha de marketing do lançamento se apoiou. Começava a era das Happy Pills, ou pílulas da felicidade, traduzido do inglês. Com essa promessa, o composto vivia anos de gria. Quando sua patente expirou, em 2001, o remédio já havia sido prescrito para 40 milhões de pessoas no mundo. E nos 30 anos de vida de Prozac, novos medicamentos vieram e a fluoxetina, seu princípio ativo, virou mais um entre um mar de antidepressivos, todos com mecanismos de ação semelhantes. Para se ter ideia, eles são a segunda categoria de remédios que mais vende no Brasil, com um faturamento de 3,4 bilhões de reais em 2016, segundo a consultoria Enzealt Brasil. Wagner Gattas, psiquiatra que hoje é presidente do Conselho do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, trabalhou com o Prozac na Alemanha durante a década de 1980, quando o medicamento ainda estava em fase de testes. Haviam outros concorrentes pelo posto de primeiro comprimido desenvolvido especificamente para a depressão. Entravam na disputa os medicamentos inspirados nos tricíclicos remédios dos anos 1950 usados para tratar, originalmente, a esquizofrenia, e também utilizados para estimular alguns neurotransmissores. A falha entre a comunicação dos neurônios é o caminho clássico para a ação dos antidepressivos comercializados até hoje. Apesar de todos os benefícios dos antidepressivos, o remédio ajuda a amenizar os sintomas, mas não resolve de vez o problema. Este tipo de medicamento não chega a causar dependência física, com sinais de abstinência, quando é retirado. E também não causa tolerância, ou seja, quando a quantidade tomada deixa de fazer efeito e é preciso aumentá-la, mas os médicos podem fazer ajustes na dosagem se necessário. Mas, mesmo assim, nada garante que a depressão não dê as caras novamente. Por isso, é comum voltar aos remédios que, aliás, não devem ser estigmatizados como algo negativo. É mais importante viver sem depressão do que sem antidepressivos. O problema é o uso indiscriminado deles, sem o acompanhamento adequado e a indicação correta, como se fossem capazes de eliminar o sofrimento que não deveria ser combatido com medicamentos. Tristeza é uma coisa, depressão é outra. Para quem sofre com ela, são várias as abordagens para melhorar além do remédio: a terapia cognitivo-comportamental, a prática regular de exercícios físicos, meditação e uma vida social ativa, ajudam a manter os neurotransmissores funcionando bem. Mas a depressão não é só culpa deles. Pelo contrário, faz parte de um complexo quebra-cabeças ainda sendo montado, que envolve outras regiões do cérebro, o nível de substâncias inflamatórias pelo corpo e várias questões fora dele, como o estresse do estilo de vida moderno. O que ajude, talvez, a explicar por que a doença tem se tornado tão crônica.
Segundo Orlando Messier em seu artigo Trabalhos Antidepressivos como Terapias na Depressão, o avanço da ciência, buscando entender e solucionar os graves problemas humanos, é considerável, constituindo-se numa demonstração do amor de Deus pelas suas criaturas, diariamente enviando à Terra os seus missionários em todas as áreas, a fim de alterar as ocorrências para melhor, estabelecendo parâmetros de equilíbrio e de paz, bem como de renovação e de saúde para todos. Os fármacos antidepressivos em geral têm por meta elevar os níveis da serotonina, bem como da noradrenalina, substâncias relacionadas com a depressão, conforme ouvimos na conferência da noite passada. Significa dizer que tem por meta aumentar a quantidade de neurotransmissores no cérebro, que lhe sofre carência. O que ainda merece estudos é a necessidade de compreender-se como as alterações que ocorrem em uma molécula tão simples podem produzir transtornos tão profundos no comportamento do ser. Sabemos, nós outros, os estudiosos da vida espiritual, que essa ocorrência tem sua gênese no processo reencarnatório, quando o espírito imprime nos genes as suas necessidades evolutivas, desencadeando os distúrbios correspondentes ao processo de crescimento moral no momento adequado da vida física. Não obstante, os antidepressivos oferecem resultados positivos de acordo com a ficha kármica de cada paciente, porque a função, por exemplo, do Prozac, composto denominado hidrocloreto de fluoxetina, é bloquear a captação da serotonina, constituído de tal forma semelhante àquela que pode enganar os neurônios, competindo com a mesma na sua captação e deixando-a na face exterior da célula. Como todos os fármacos objetivam alterar diretamente a química cerebral, inevitavelmente produzem dependência e algumas sequelas, que podem ser contornadas pelo psiquiatra e também pelo esforço do próprio paciente no processo de recuperação. Variam as opiniões de especialistas em torno do Prozac. Alguns consideram-no como excelente, com respostas positivas quase imediatas à sua aplicação. Outros, no entanto, evitam-no, por haverem constatado em alguns dos seus clientes resultados menos felizes, até mesmo indutivos ao suicídio. Tudo isso tem a ver, sem dúvida, com o passado espiritual do enfermo, porquanto cada indivíduo possui as conquistas que o tipificam, diferenciando dos demais. O medicamento que, em alguém produz resultado positivo, noutrem desencadeia distúrbios e efeitos diferentes, como é compreensível, face à estrutura orgânica de cada qual. Reconhecendo e valorizando a contribuição científica dos nobres pesquisadores e dos resultados das suas conquistas em favor dos pacientes depressivos como de outras enfermidades, a conduta do recuperado terá muito que ver com o seu processo de preservação da saúde, evitando as perturbadoras recidivas que invariavelmente acontecem por novos desvios de comportamento, por falta de identificação com os valores enobrecedores da vida, por abuso e desgaste das energias nos prazeres exorbitantes e primários. Avançamos, a pouco e pouco, para a eliminação das terapias realizadas mediante a aplicação de drogas que, por enquanto, ainda se fazem necessárias. O espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Busca e Acharás, nos larga um teto antidepressivo. Quando você se observar, à beira do desânimo, acelere o passo para a frente, proibindo-se parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tente contato de pessoas, cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente, no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando.
Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência, de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de junho de 2018. Por Feijão.